Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, da Escola Aurival, e estou aqui novamente para trabalhar com vocês. E hoje nós vamos trabalhar raciocínio lógico. Desenvolver o raciocínio lógico matemático em situações de contextos desafiador. Para a gente iniciar esse contexto desafiador, eu desafio vocês a me ajudar a montar essa malha quadriculada aqui na nossa bancada. Vamos imaginar que esses carrinhos aqui são os carrinhos que o Lipe passou a brincar semana toda, né? E o Lipe está aqui do nosso ladinho de novo ajudando a gente. E ele montou um estacionamento aqui. E a gente tem as imagens ali na tela e vamos colocar exatamente na mesma sequência, porque o Lipe é um menino muito organizado, ele gosta do estacionamento de carrinho deles todo alinhadinho, todo arrumadinho. Então vamos lá. O primeiro carrinho, não é bem um carrinho, né? É uma moto, né? Uma moto roxa que tem lá na primeira linha. Então a gente vai colocar na nossa malha aqui, na coluna A, linha 1, a motinho do Lipe. Na sequência, ele tem um carrinho muito diferente, né? O vermelho tem com o motor para fora aqui, né? Então, na coluna A, linha 2, o segundo carrinho. E depois vem esse azul, né? Na sequência. Então, nós vamos continuar. Agora, na coluna B. Vamos ver qual que é o primeiro carrinho da coluna B? É uma outra moto. Bem diferente, né? Olha o tamanho da rota traseira da moto. Na linha 2 da coluna B, nós temos um carrinho de corrida. Olha só que legal! É um carrinho com o número 5. Esse é um carrinho de corrida, bem esportivo, né? E por último, de um herói bem famoso que todo mundo conhece, né? O Batmóvel, olha só, está aqui também, entre os carrinhos do Lipe. Na coluna C, nós temos o carrinho verde. Também parece um carrinho de corrida, né? Todo invocado aqui, né? E mais, nós também temos esse carrinho roxo de janela alaranjada na coluna C, linha 2. Depois, nós temos um carrinho prata na sequência. Na coluna D, nós temos esse carrinho que é bem diferente, né? Ele é preto por cima e vermelho por baixo. Coluna D, linha 1. E na linha 2, esse laranja, parece aqueles carrinhos de trilha, né? Que o pessoal sai correndo no meio do barro lá, né? E o último é esse azul, azul de janela vermelha. Opa, quase fugiu. Na coluna E, nós encontramos outros carrinhos. O primeiro dele, na linha 1, coluna E, é essa caminhonete, que deve ser bem resistente, bem forte. Ó, ela carrega até uma moto na sua carreta ali. E na sequência, a gente tem outro carrinho de corrida. E por último, nós temos esse carrinho diferente, que parece ter um dinossauro na cauda aqui, ó. Coluna E, linha 3. Então, aqui nós fizemos uma malha quadriculada com os carrinhos do Lipe, né? Ele montou o estacionamento do jeito que ele gosta de organizar e a gente tem a malha quadriculada. Então, para brincar com a gente vai chamar a professora Carla, aqui da nossa rede municipal também, e ela vai brincar um pouquinho com a gente. O que a gente vai fazer? Nós vamos esconder um carrinho dela e ela vai ter que tentar adivinhar qual carrinho ela vai estar faltando na nossa malha quadriculada. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda de vocês. Nós vamos contar até 5, bem devagarinho, para a professora poder observar os carrinhos que tem ali. E depois a gente tira um e deixa ela adivinhar qual carrinho que é. Vamos lá? Vamos lá, crianças! Bem devagarinho comigo. Vamos lá? 1, 2, 3,
4, 5. Vamos tirar um carrinho. E agora a professora Carla vai tentar adivinhar qual carrinho está faltando. Vamos lá? Vamos ver. O carrinho que está faltando, eu sei que está na coluna da letra B, a linha 2. É esse carrinho aqui, professora. Isso mesmo. E eu acho que é o carrinho na cor branca. Muito bem, olha só, ela acertou. Vamos tentar mais uma vez, professora? Vamos de novo? Vamos. Então vamos lá. Pode tirar, professora. Pode olhar. Olhar. Ah, o carrinho que está faltando, eu sei que ele é da coluna da letra D, a linha 1. E o carrinho que está faltando, deixa eu pensar. Esse tá difícil, professora. Eu acho que era aquele fininho que você disse que era de corrida. Isso, muito bem. É o carrinho preto com vermelho. Muito bem. Essa professora está muito esperta, né? Então, lá na casa de vocês também podem brincar com os amiguinhos dessa maneira, né? Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, crianças. Então, agora eu quero propor para vocês. A gente vai pensando lá e vocês vão me responder em casa. Qual carrinho a gente tem entre o carrinho branco e o laranja? Vocês sabem me contar? Olhem aqui na malha quadriculada e vamos pensar. Qual carrinho será que a gente tem entre o branco e o laranja? Vou dar 3 minutinhos, 3 segundinhos para vocês pensarem. Vamos lá? Muito bem! Quem falou o carrinho roxo de janela laranja acertou. Parabéns! Agora, vocês vão adivinhar para mim qual carrinho ele é um pouquinho diferente. Está entre o azul e o prata. Na linha seguinte, né, tem um branco na frente dele. Qual será? Pensem lá. Venham aqui na telinha pôr o dedinho para ver se vocês acertam. Muito bem, acertaram. É o carrinho bem estiloso, né, do Batman. Parabéns! Agora, olhando nesses carrinhos aqui, nós temos 2 carrinhos que são praticamente da mesma cor. Mas eu quero que vocês adivinhem qual é o carrinho que é roxo e tem um dourado em cima. E vocês vão me falar bem alto para mim poder ouvir aqui na telinha. Quero ouvir vocês falando. Quero ouvir vocês falar qual é a coluna e a linha que ele se encontra. Vocês contam para mim? Qual carrinho será? Muito bem, é a coluna E, a linha 3. É o carrinho do dinossauro, né? Bem diferente. Muito bem. Então, agora, a gente vai ver aqui na telinha que a gente pode brincar de uma outra forma com o carrinho. A gente guarda esses carrinhos aqui, do ladinho, e vamos montar, igual tá lá na telinha, uma sequência de carrinhos. Então, lá, nós iniciamos a sequência com uma caminhonete vermelha, lá na coluna A, linha 1. Depois da caminhonete, a gente colocou um carrinho dourado. E, na sequência, o carrinho verde. Continuando a nossa sequência, a gente usou um carrinho prata. E na coluna E, número 1, a gente colocou um carrinho de corrida azul. Olhando os nossos carrinhos aqui, a gente vai tentar construir a mesma sequência que a gente fez aqui nessa primeira linha. Vamos fazer só
uma delas para a gente poder fixar bem. Então, olha lá na telinha, a gente vai procurar os carrinhos da mesma cor, para seguir a mesma sequência. Então, a gente vai pegar um carrinho vermelho e colocar na coluna do carrinho vermelho. Vamos pegar um carrinho dourado e colocar na mesma coluna do dourado. Um carrinho verde e colocar na mesma coluna do verde. Um carrinho prata e colocar na mesma coluna do carrinho prata. E por último, um carrinho azul na coluna que tem o carrinho azul. E essa é uma sequência lógica, né? Sequência de mesmas cores. Então, aqui na nossa bancada, a professora vai fazer com vocês uma outra sequência. Vamos tirar esses carrinhos daqui e vamos montar sequências com carrinhos de 2 cores apenas. Vamos colocar mais carrinhos aqui na nossa bancada. Vamos aumentar o número de carrinhos para a gente ter mais opções de cores. Então, agora, a gente vai começar com o carrinho vermelho e 2 carrinhos preto. E a gente coloca mais um carrinho vermelho e outro carrinho preto. Então, nós fizemos vermelho, preto, preto, vermelho, preto. Então, nós temos que manter a mesma sequência. Vermelho, preto, preto e vermelho. Mais um preto para fechar a nossa sequência. Então, nós fizemos uma sequência diferente aqui, usando apenas 2 cores de carrinhos. Carrinhos vermelho na primeira coluna, preto na segunda e na terceira coluna, na coluna B e C. E na coluna D, vermelho novamente. E para encerrar a nossa sequência, a gente fez mais 2 pretos na coluna E, certo? Então, eu convido vocês a ir lá na casa de vocês, né? Os menininhos que têm carrinho, as menininhas também, né? Que brinquem com essas sequências também, montando essas malhas de sequência de vocês lá. As meninas, às vezes, podem ter bonecas diferentes, né? Também dá para pôr as bonecas lá, pôr as Barbie em cima da cama, mudar de cor, arrumar elas na sequência de vocês, né? E é legal fazer que nem a gente fez com a professora Carla, né? Colocar a sequência e chamar a mãe lá. Agora eu vou tirar uma, você tem que adivinhar qual que está faltando. Chama o irmão para brincar também, né? E sempre tentando desafiar a nossa cabecinha a conseguir brinquedos e brincadeiras novas, certo? Aqui na tela eu trouxe uma imagem do Lipe, do nosso bonequinho que fez aniversário essa semana, né? Então aqui nós temos 2 imagens do Lipe. A primeira imagem, o Lipe está sentadinho, encostado numa caixa, brincando, bem feliz ali com os brinquedinhos dele. Só que ele continua a brincadeira e mudou um pouquinho a posição, alguns brinquedos. E agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês observarem e tentarem descobrir quais são as diferenças entre essas imagens. Eu vou aqui pensando só, vou contar até 5, mas só pensando. E você lá na tua casa pode chegar até mais perto da telinha e colocar o dedinho aonde que tá as diferenças dessas imagens. Vamos ver se vocês encontram? Encontraram? Conseguiram? Vamos observar? Agora nós vamos marcar as diferenças. A primeira diferença é que o Lipe estava brincando de bola, né? A bola estava ali pertinho, depois a bola até rolou de perto dele, né? A segunda diferença é o carrinho do nosso herói famoso lá, né? Do Batman. Saiu da nossa cena lá, né? Depois, o Lipe, na segunda imagem, já está apitando lá, né? Já está com apito, né? Fazendo barulho no quarto dele. O carrinho roxo também mudou, né? Na primeira imagem era roxo, na segunda ele é azul. O aviãozinho que estava no colo do Lipe até se perdeu, acho que saiu voando por aí, né?
A tartaruguinha também foi passear. No lugar dela, parou um aviãozinho, certo? E ali nós temos já 6 diferenças. A 7ª diferença é que na segunda imagem, acho que o Lipe já estava meio cansado, ele deitou, né? Não está mais sentadinho, encostadinho na caixa, já está deitado, assobiando, brincando bem feliz ali, certo? Então aqui nós vimos 7 diferenças nessa imagem. Na sequência, a professora trouxe a imagem de uma das nossas aluninhas da rede municipal. Essa é a Ana Lívia. A Ana Lívia fez 2 fotos diferentes também para mostrar para a gente que a gente pode brincar também virtualmente, né? Através do WhatsApp, com os nossos amiguinhos. Então, o que ela fez? Ela fez mais ou menos o que o Lipe fez. Na primeira foto, ela está de uma maneira. Na segunda, tem alguma coisa diferente. Vamos ver o que tem de diferença? Vou dar mais uns minutinhos para vocês observarem quais são as diferenças nas 2 imagens da Ana Lívia. Vamos lá? Muito bem. Então, aqui na Ana Lívia, a gente observa que a primeira diferença é que aqui ela está de tiarinha, né, de arco no cabelo, com o cabelinho solto. Na segunda imagem, ela já prendeu o cabelinho, né? Já está lá de rabinho. Na primeira imagem, ela está com uma boneca no colo. E na segunda, ela faz uma pose bem chique, né? Então, aqui nós já vemos algumas diferenças, certo? Essa é uma outra aluna, uma aluna lá da nossa escola, da escola Aurival. É a Bia, né? E ela também entrou na nossa brincadeira. Resolveu fazer 2 imagens com um cenário diferente. O que será que tem de diferente? Aqui nós encontramos 7 diferenças. Então, eu vou contar mentalmente aqui, só na minha cabeça, até 10 e vou deixar vocês acharem as diferenças que tem nas imagens da Bia. Vamos lá, pode levantar do lugar onde vocês estão sentadinhos, olhem lá na imagem, põe o dedinho, contem quantas diferenças vocês encontram. Vamos lá? Acharam? Vamos lá? Então eu vou marcando aqui, vocês vão conferindo para ver se vocês acertaram aí. A primeira diferença é a bonequinha, né? Aqui ela está em cima da mesa. A segunda é o sapo. Olhem lá, o sapo já pulou dentro do carrinho, que nem tinha na outra imagem, né? Então, ali tem o sapinho dentro do carrinho. E tem diferença no cabelo da Bia também, né? A Bia aqui está de cabelo preso, na outra imagem ela está com o cabelinho solto e um tic-tac no cabelinho, né? Muito linda. Depois nós vemos que a Bia está tão ansiosa, né, para ir para a escola novamente, que ela está até com a mochilinha ali, né? Mas por enquanto ela não consegue ir para a escola ainda, só estuda em casa, né? E já que ela está estudando, olha lá, tá até o livro que ela deve estar lendo ali do ladinho dela, né? Então, uma menina bem estudiosa, né? E aí a gente já contou 6 diferenças. Você sabe qual que é a 7ª? Vamos ver? É a bonequinha que está no colo da Bia, né? A Bia trocou a bonequinha, né? Pegou uma no colo e colocou outra na mesinha, né? E aí são 7 diferenças. E eu desafio vocês, já que a nossa aula é de desafio, eu desafio vocês a brincarem dessa maneira com os amiguinhos lá na casa de vocês. Fazerem a mesma coisa, combinarem com a mamãe, com a vovó, com a titia, com quem está com vocês em casa, com quem cuida de vocês lá. Eu vou montar um cenário no meu quarto ou na sala da minha casa. Vocês tiram uma foto, eu mudo o cenário e vocês tiram outra foto. E aí vocês mandam para os amiguinhos de vocês, né? Assim, a gente acalma o coraçãozinho um pouco, né? Porque a saudade dos nossos amigos é tão grande, né? E a gente vai conversando com eles por WhatsApp, pelos joguinhos que a gente vai criando. Vejam lá, meus amiguinhos, eu fiz uma malha quadriculada com os carrinhos e fiz outra diferente. Qual carrinho eu troquei? O que eu mudei na minha malha quadriculada? Né? Eu fiz 2 fotos em cenários diferentes. O que eu mudei no meu cenário, né? Aí o amiguinho tem que ser bem esperto. Ah, você trocou de camiseta, você prendeu o cabelo, aqui você pôs boné, aqui você está sem boné. E várias mudanças que vocês podem fazer na foto de vocês e irem conversando, brincando, mesmo cada um estando na sua casa.
certo? Então, hoje nós resolvemos, né, desenvolver um pouquinho mais o nosso raciocínio lógico-matemático, com situações de contextos desafiadores. Então, nesse contexto de desafiar um ao outro, brincadeiras novas e diferentes, né? E a gente precisa muito estudar em casa, fazer toda a lição com todo o capricho, toda a dedicação, mas também precisamos brincar, né? E esse brincar é muito bom para desenvolver o nosso raciocínio de várias maneiras, né? Sair um pouquinho da frente do celular, da telinha, né? Ou brincar no celular dessa maneira, né? Desafiando nossa cabecinha a pensar mais, a raciocinar mais, certo? Então aqui a professora trouxe 3 tarefinhas para vocês dessa aula. A primeira tarefinha é fazer a sequência desses carrinhos. Esses carrinhos estão até parecidos, mas tem diferença um do outro, né? Um é mais, né, parece só ter uma portinha ali, o outro tem 2 portinhas que já tem 2 fechinhos ali para poder abrir as portas, né? E o outro também está um pouquinho diferente. São 3 carrinhos que têm diferenças. Vocês vão fazer a sequência lógica, vocês vão desenhar igualzinho, tá lá, tem que caprichar, fazer o desenho bem bonito. Pode pintar os carrinhos, mas lembre que quando vocês pintarem o carrinho, na sequência tem que ser da mesma cor, porque tem que ser o mesmo carrinho, da mesma cor. Lembram que nós fizemos a sequência aqui, mantendo-as a mesma cor? Então, vocês podem continuar na mesma linha, né? Desenhando o primeiro, o segundo e o terceiro na mesma linha, ou fazer como nós fizemos aqui, por colunas, desenhar embaixo o carrinho como vocês acharem melhor. Desde que fique bem lindo, bem caprichado, certo? A outra atividade de vocês vai ser achar as diferenças. Nesses quadrinhos, a gente voltou a falar do Lipe, que é aniversariante dessa semana, né? O Lipe foi lá brincar no quintal. Ele também não tem muito sossego, não. Ele adora dar uma brincada, sair, se distrair, né? Coitadinho, amarrou o cachorro lá para brincar com ele, né? E saiu brincando de skate. Nessas imagens, tem 7 diferenças de novo. E vocês vão ter que encontrar pra gente quais são as diferenças. Então, eu desafio vocês a achar as diferenças e a pintar as 2 imagens da mesma cor. Então, quando eu for pintando, tem que pintar e manter cores parecidas, né? Não pode ser totalmente diferente, né? Então, quero bem colorido, bem bonito esse desenho. E a nossa última tarefinha é um desafio com os amigos do Lipe. Esses amigos do Lipe são os amigos da escola. E nós vamos tentar descobrir quem é quem. Cada amiguinho, qual é o seu nome, né? Nós começamos lá falando de uma menininha que se chama Luísa. Na imagem, a Luísa está de patins. Lá na cabecinha de cada um deles tem um quadradinho. Na cabecinha, no quadradinho da Luísa, vocês vão ter que escrever um L de Luísa, né? A letra inicial do nome dela. Então, vejam qual menininha está de patins. Na sequência, a gente vê que a Camila tem um vestidinho com um animalzinho desenhado nela, né? Qual será que está de vestido? Cadê o animalzinho do vestido da Camila? Vai lá na Camila e faz uma letrinha C. O Pedro está entre a Luísa e a Camila, né? Então, o Pedro é aquele menino que está no meio das 2 amiguinhas, da Luísa e da Camila. Nós já achamos a Luísa, já achamos a Camila, então tá fácil achar o Pedro, né? E depois, na sequência, a gente tem o João e a Ana. Os 2 estão usando jaqueta com a letra C na jaqueta. E a gente vai achá-los e colocar a letra do nome deles nesse quadradinho. E por último, nós temos o Davi, que está brincando de ioiô. Vocês vão ter que encontrá-lo também, né? Coloca o dedo Davi no lugarzinho certinho. Agora é com vocês. Vocês lá na casa de vocês vão brincar e vão se divertir com as nossas atividades. Lembrem de brincar bastante, usar bastante a cabecinha para desenvolver novos raciocínios, né? Usando sempre os desafios que a gente mostra aqui, né? E vão se desafiando. Mandem WhatsApp para os amiguinhos, vejam se é possível no grupo de amigos de vocês lá, né, da escola, mandar a foto, conversar com os amiguinhos. Enviem essas fotos, façam o desafio para os amiguinhos de vocês, para vocês mesmo virtualmente manter uma comunicação, tá bom? Então, nós encerramos nossa aula aqui hoje.
Uma boa tarde a todos vocês e espero que vocês tenham gostado. Beijo, até mais! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de geografia? E hoje a nossa aula vai ser muito legal, porque nós temos uma convidada muito especial que vai encher vocês de conhecimento. Então cola o olhinho lá. Então vamos começar com os nossos objetivos? Eu já vou chamar ela. Então os nossos objetivos de hoje são: repensar o consumo de água como forma de diminuir as agressões ao planeta Terra. Cuidar da água como forma de manutenção da vida. Então agora eu vou sair um pouquinho e vai vir a professora Andreia dar uma aula muito legal para vocês. Prestem bastante atenção. Boa tarde, crianças, tudo bem? Eu sou a Andreia, sou geógrafa e educadora ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E hoje eu vim aqui conversar com vocês mais um pouquinho sobre a questão da água no nosso planeta. Vamos começar nossa aula? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente é tudo que cerca o ser vivo e o não vivo. É tudo: clima, solo, água, ar, nutrientes e todos os organismos. E as pessoas e os animais também fazem parte do meio ambiente. Então, isso quer dizer que tudo que está à nossa volta, tudo que está ao nosso entorno faz parte do meio ambiente. E nós precisamos nos comprometer com isso na nossa vida. Olha só, aí vem aquela pergunta, né? Mas por que o meio ambiente é importante? Nós já vimos que tudo que está à nossa volta é meio ambiente. Então, por que ele é importante? Porque nós dependemos dele para nós sobrevivermos. Será que a gente consegue viver sem água? Será que nós conseguimos viver sem os vegetais para nos alimentar? Será que conseguimos viver sem os animais para nos dar alimento e também o lazer, ou um animalzinho de estimação, ou ouvir o canto dos pássaros? Ou então, conseguimos viver sem nossas árvores para nos dar uma temperatura legal, ou então regular as águas, controlar o clima, né? Ficar aquela sombrinha gostosa, nos dar frutos? Não, a gente não consegue viver sem isso, né? Então, esse é um dos motivos que o meio ambiente é importante. E olha só, nessa imagem aqui, o que nós temos? Praticamente tudo, né? Temos água, temos árvores, temos solo, temos as rochas, temos o ar em torno. Lembram que eu falei que meio ambiente é tudo? Meio ambiente é tudo que nos cerca? Mas, dentro dessa questão aí do meio ambiente, nós queremos focar um pouquinho num recurso muito importante que é a água, tá? Então, vamos direto para aquilo lá. Qual a importância da água? Por que a água é importante? Porque nós precisamos beber. Vocês já observaram que uma folha, quando ela está seca, né, ela faz crack. Então, isso quer dizer que ela está sem umidade, então está faltando água nela. E quando a gente não tem muita água no nosso corpo, não quer dizer que o nosso corpo vai fazer crack, né? Mas ele vai ficar enrugado, vai ficar faltando uma hidratação, né? E o nosso corpo precisa de água para tudo. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho tudo isso, tá? Então precisamos de água para beber. Precisamos também da água para molhar nossas plantas, para irrigar as plantações. Por quê? Porque nós precisamos dos alimentos, sejam eles vegetais ou animais. Então precisamos da irrigação, da água para as plantinhas, né, para que possa vir para o nosso alimento. A água também é importante para matar a sede dos animais. Se não tiver água, o bichinho vai morrer de sede. Nós também dependemos da água, como vocês viram lá. Vocês sabiam que um ser humano não consegue ficar 3 dias sem tomar água? Ele pode até ficar 3 dias sem comer, mas sem água ele não consegue. Começa a aparecer um monte de problemas de saúde. E também, olha, todos os nossos alimentos precisam de água.
para eles serem produzidos, para eles poderem, os vegetais germinarem, os animais poderem tomar a água, comer aqueles vegetais que precisam da água. Então, nos nossos alimentos também tem muita água e que nós precisamos dela. E aqui também nós temos para geração de energia. Espera aí, geração de energia? Sim, aqui no Brasil, né, toda a energia elétrica que nós temos, ela vem a partir da água, vem das usinas hidrelétricas. O principal exemplo que nós podemos dar de usina hidrelétrica é Itaipu. Então lá é muita concentração de água que vai girar turbinas e essas turbinas vão gerar energia que vem para nossa casa, né? Então, peraí, mas água, energia, não está muito legal isso, né? O que está acontecendo então? Por que está faltando isso tudo? Uma coisa tem a ver com a outra. Vamos fazer essa relação já já também. Onde encontramos água? A gente encontra água em qualquer lugar, né? Lá no copo, na torneira da minha casa tem água. Mas de onde ela vem? Olha só. Então, nós temos as águas que estão nos oceanos e nos mares, né? Então, quando você vai para a praia, né? Ou então você vai passear de barco lá no litoral, aí você vê aquela imensidão de água, parece que nunca mais vai acabar, né? Tem muita água. Nossa, eu olho lá, não acaba mais. Então, tem água nos oceanos e mares. Vamos lembrar que essa água é salgada. Também vamos encontrar água nos nossos rios, né? Nos nossos rios, aí vamos ver aqui em Ponta Grossa, que rios que nós temos aqui. Nós temos o rio Pitangui, né? O rio Pitangui, nós temos o rio Ronda, nós temos o rio Tibagi, temos o Rio Verde. Alguns de vocês podem até morar próximo a esses rios. Esses rios, ali nesses rios nós também encontramos bastante água. Encontramos também em lagos e lagoas, sejam elas naturais ou artificiais. O exemplo mais prático que nós temos hoje é o Lago de Olarias, né? Então nós temos um grande lago lá, um monte de água circulando por lá, né? Ou então o Alagados, que é o nosso manancial de abastecimento, da onde vem parte da água para as nossas casas, para as nossas torneiras. Então é uma grande área alagada, né? Então nos lagos e lagoas também tem. Nas geleiras, bom, aí já fica um pouco longe da gente, né? A gente não consegue ter esse contato, mas a gente consegue ver na TV que lá no Monte Everest ou num pico bem alto, tá tudo branquinho, congelado, né? Então lá também tem água em um estado sólido, então ela está congelada, então são nas geleiras. Nas nuvens, poxa, tá fazendo falta aí umas chuvas aqui para nós, né? Então, quando a gente olha para o céu e vê assim muita nuvem que está se formando e de repente começa a chover, tá aí a água chegando para nós, né? Chegando para que possa alimentar os rios, para que possa alimentar as lagoas, os oceanos, os mares, né? Então, através das chuvas. E também tem aquela água que a gente não vê, que ela fica embaixo da terra. Ah, embaixo de toda a terra que eu estou tem água? Não. Em alguns trechos, a água passa por baixo dos nossos pés e nós não sabemos que tem água ali. É o que nós chamamos de água subterrânea. Então, essa aguinha, ela vai alimentar os rios também. Então, quando está muito seco, às vezes você vê lá um trechinho que era para passar um riozinho, mas não passa. Por quê? Porque abaixou muito aquela água subterrânea. Então, quando chove, levanta um pouquinho e aquele riozinho começa a aparecer de novo, né? Então, essa água a gente não vê, mas ela existe. Para o pessoal que mora mais na área rural, eles conseguem ter esse contato um pouco diferente, através do quê? Dos poços artesianos. Então, ali em volta não tem água nenhuma. De repente, você fura lá no fundo e tira a água de lá daquele poço. Então, são águas subterrâneas, ok? E aqui, para nós termos uma ideia da quantidade de água que tem no planeta. Quando você olha para o planeta Terra, mas vamos imaginar que você está no espaço.
Aí você olha para o planeta Terra, mas não deveria ser chamado planeta Terra, e sim planeta Água, né? Porque você vê mais água no planeta do que Terra. Vejam, 70% da superfície do planeta é água e 30% é terra. Guardem bem esse número, 70 e 30, né? Então, nosso planeta tem bastante água. Mas será que esta água está disponível para nós consumirmos? Nós, seres humanos, que dependemos dela para sobreviver? Olha só, de toda a água que existe ali disponível no planeta, né, nós temos que 97% é água salgada. Ou salgada? Como é que eu vou tomar essa água? Não consigo. Então vejam que é só um pedacinho, uma quantidade bem pequenininha de água que não é salgada. Aí vamos transformar de novo isso. Vamos imaginar que esse globo aqui agora representa esse pedacinho aqui, certo? Desse pouquinho aqui de água, que é 2,5%, né, de água doce, vejam que 68% está nas geleiras aqui. Água congelada. Espera aí, mas eu não tenho acesso a essa água congelada. Como que eu vou tomar? Problemas, né? Aqui a água subterrânea é esse laranjinha aqui, ó. A água que eu comentei com vocês que a gente não consegue ver direito, mas ela está ali e precisa ser preservada também. 0,9%, que é esse verdinho aqui, são da umidade do ar. Não, mas no ar tem água? Tem água sim. E nós precisamos também para manter a nossa respiração dessa aguinha que fica no ar, né? E apenas 0,3% nos rios e lagos, que é de onde nós tiramos a água que vem para a nossa torneira, na sua maioria, tá? Então, num geral, o que nós temos disponível para nós, para o nosso abastecimento, são 0,3%. Então, é muito pouquinho. E daí, como é que está tudo isso? Será que a gente está cuidando direito? Aí, lembram que eu pedi para vocês guardarem lá? 70% do planeta água, 30% terra. Olha só, nosso corpo tem 70% também de água? Nossa! Igual o planeta Terra? Sim, então nós também temos que cuidar da quantidade de água que tem no nosso corpo, assim como nós temos que cuidar da quantidade de água que tem no planeta. Então, se nós precisamos de tudo isso de água para nós sobrevivermos, lembrem que o planeta Terra também precisa, e precisa de água de qualidade. Olha só, que bacana, para vocês entenderem algumas coisinhas. 75% do nosso cérebro é água. Então, às vezes, eu começo assim, brinco o dia inteiro, né? Faço várias atividades o dia inteiro e não tomo água. Aí chega no final do dia, nossa, que dor de cabeça que eu tô. Aí você toma um copo d'água, passou. Às vezes você quer tomar um remedinho, né? Mas às vezes não é o remedinho que fez o efeito, e sim a água. Por quê? Porque eu precisava colocar água no meu cérebro. Olha só, os ossos, osso é duro, né? Tem água também? Tem, porque por ele tem que circular líquidos também nos nossos ossos. Os nossos rins, 83% está no nosso rim, precisa para filtrar o sangue. Aí você vai no médico, o médico diz, né? Olha, tem que tomar 2 litros de água todos os dias para manter a quantidade no nosso corpo, para poder filtrar os rins, para melhorar nossa pele. Os músculos, 75%. Por isso que quando tá lá o atleta está correndo, ou quando você brinca muito, né? Você precisa estar pondo água, senão começa a doer a perna, começa a doer tudo, né? E 83% no sangue, para poder levar todos os nutrientes para todo o nosso corpo. Aí nós precisamos ver também que temos pouquinha água disponível para nós
e que nós precisamos cuidar. E como nós podemos cuidar dessa água? De algumas formas para evitar o desperdício dela. Quando for escovar os dentes, lembrem lá, fecha a torneira. Ó, aqui tá errado isso aqui, não tá legal, né? Então, escovou os dentes, fecha a torneira, escova, 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 para fundo, para o lado, atrás, escova a língua, abre a torneira e enxagou a boca. Ou você pode fazer melhor, você tá com um copinho, né, com água, e você pode fazer essa higienização com apenas um copo d'água. Outra coisa, vai lá na descarga e vê que está vazando ou que entupiu e aquilo começa a sair água para tudo que é lado, né? Chama o papai, chama a mamãe para poder arrumar aquilo ali. Hoje tem algumas caixinhas que tem 2 bolinhas em cima assim, uma que vai menos água, outra que vai mais água. Se puder colocar essas caixas de descarga, né, para diminuir a quantidade do uso da água, melhor. Ou então, vi que a torneira está pingando, mas era a torneira do meu vizinho, né? Então, deixa ele lá, ele que se vire. Não, você pode ir lá e avisar, olha, vizinho, vamos ser amigos do meio ambiente, nós precisamos cuidar da água. Cuida da sua torneira, fecha lá um pouquinho, fecha mais um pouquinho, né? Ou então, está vazando, arruma lá, amigo, porque a gente precisa cuidar disso tudo. Em casa, a mesma coisa, evitar que deixe a torneira pingando. Às vezes, as crianças vão no banheiro, lavar as mãos e esquecem a torneira aberta. Precisa fechar e não pode deixar pingando. Chuveiro também, né? Olá, por falar em chuveiro, na hora de tomar banho, né? Lá brincou o dia todo, ai, vou tomar um banho, vou relaxar, né? Aí fica lá embaixo do chuveiro. E a água indo embora, e a água indo embora. E cantando, e pega o microfone lá, faz de conta que a escova é o microfone, começa a cantar embaixo do chuveiro e a água indo embora, né? Olha só, desliga o chuveiro, se ensaboa tudo direitinho, aí se enxagou. Gente, não precisa demorar uma eternidade no banho. Banho é uma coisa que pode ser rápida. Ah, você quer cantar no banheiro? Termina de tomar banho, desliga o chuveiro e pode continuar cantando, né? Não precisa você ficar cantando embaixo do chuveiro com a água ligada. Outra coisa, quem tem carro, né? Carro, moto, bicicleta, né? Caminhão de brinquedo, grandão, né? Ao invés de pegar a mangueira e ficar lavando, pega balde d'água, lava, joga. É muito mais econômico do que lavar com a mangueira. Louça também. Louça antigamente não tinha torneira nas nossas casas. E o que a gente fazia? A gente lavava a louça tudo dentro de uma bacia grande, né? Por que nós não podemos voltar a fazer isso? Lava tudo, ensaboa tudo, põe do ladinho, pega, concentra a água ali, né? Ensaboa tudo, põe do ladinho, daí você liga a torneira e enxagoa tudo de uma vez. Porque se você ficar ensaboando e enxaguando a louça com a torneira ligada, aí nós vamos ter bastante perda de água. Então, gente, vocês viram quanta coisa que nós vimos referente à preservação da água, aos cuidados que nós temos que ter com a água. Água é um recurso que nós precisamos preservar. Nós dependemos dela para a nossa sobrevivência. E todos os seres do planeta também precisam dela para a sobrevivência. Você está cuidando direitinho da sua água em casa? Você está escovando o dente com a torneira fechada? Está tomando banho rápido? E o carro? Você está lavando com balde? Tem certeza que você está fazendo tudo isso? Ah, eu tô, professora, mas o meu pai não tá. Então conversa com o pai, com a mãe, para que eles possam contribuir também. Porque afinal de contas, nós precisamos desses recursos para vocês, crianças. Nós, adultos, estamos explorando muito o planeta. Precisamos parar, dar uma brecada nisso aí. E vocês também são responsáveis por ajudar a cuidar, a cobrar de nós adultos, que nós precisamos preservar nossos recursos naturais. E a água, gente, nós estamos vendo que ela está faltando. Mas não tem tanta água no planeta, como é que está faltando? Está faltando água de qualidade, água boa para a gente poder beber,
água boa para os nossos animais se alimentarem, água de qualidade para as nossas plantas. Não adianta eu ter um planeta com 70% de água, onde a maior parte dele é água salgada. Aí pensa assim, mas vamos tirar o sal da água. Não, gente, vamos cuidar dos nossos rios, vamos cuidar dos nossos arroios. Com certeza vocês moram perto de algum riozinho. Como é que ele está? Dá uma observada, faz uma reflexão. Ele está limpinho? O resíduo está sendo colocado no lugar certo ou vocês estão colocando dentro do riozinho? O esgoto da sua casa está no lugar certo ou ele está indo para dentro do riozinho? Lembrem-se que a água é necessária para todos os seres vivos, ok? Um abraço, pessoal, e conto com vocês na preservação desse nosso recurso tão importante. Crianças, gostaram da aula? Quanto conhecimento, não é mesmo? Quantas coisas aprendemos, coisas, né, que nós sabemos que a água é importante, mas nós aprendemos como preservar, como economizar. Gostaram de tantas descobertas legais? E agora nós vamos para nossas atividades. Então agora o que você vai fazer? Vai pegar a tua folhinha aí na casa e nós vamos para a nossa atividade aqui. Com todo esse conhecimento vai ficar muito fácil a nossa atividade, ó. No Caça-Palavras, descubra alguns lugares onde podemos encontrar água, conforme o banco abaixo. Então, nós aprendemos muitos lugares que encontramos águas na aula de hoje. Nas geleiras, nos rios, mares, nuvens e no corpo humano. Vocês viram que interessante? A quantidade de água que tem no nosso corpo humano é igual tem no nosso planeta Terra. Muito legal essa descoberta. E para realizar essa atividade aqui, com a ajuda aí do pessoal de casa, com a ajuda do irmão, vocês têm 5 minutinhos e eu já volto para nossa correção, combinado?
Conseguiram realizar a atividade? Isso, crianças, muito bem. Tenho certeza que sim. Quem não conseguiu achar alguma palavrinha, fica de olho aí agora na correção da professora Ariadne e vai colorindo lá. Geleiras, onde que tá geleiras? O que eu faço primeiro para descobrir? Joia, vou procurando a letra G. Ah, e aqui na primeira linha G, R depois? Não. Então não dá certo aqui, né? Então onde que tá as geleiras? Ó, olha lá se vocês acertaram, ó. De baixo para cima tá 1, 2, 3 na quarta linha aqui, ó. Geleiras, conseguiram? Joia? Muito bem. Onde mais temos água? Nos rios. Onde será que está a palavra rios? Será que começa com... Vocês sabem qual letra começa? Sabem, né? Com a letra R. Então, ó, rios estava aqui, ó, de outra maneira. Conseguiram? A prof está falando bem devagar para quem, né, errou possa ir arrumando, porque não tem problema errar, né? O importante é aprender. Qual outra palavrinha lá? Vocês já conseguem ler qual precisamos? Joia, precisamos procurar a palavrinha mares. É tão gostoso, né? O mar tão bonito. Então tá lá, ó, mares. Pode pintar colorido vocês, assim, bem bonito. Depois pinta os desenhos aqui, ó. Os desenhos, vocês perceberam que tem relação com as palavrinhas? Sim, vocês são inteligentes, ó. Vai fazendo a ligação aqui, ó. Olha, o nosso corpo humano precisa de água. E nuvens, onde está a palavrinha nuvens? Olha lá, nuvens, começa com a letrinha N. E agora a nossa última palavrinha é o corpo humano. Onde que ele está, pessoal? Tenho certeza que vocês acharam aí na casa. Muito bem, corpo humano, né? 2 palavrinhas lá, ok? Conseguiram? Quem não conseguiu vai marcando ali com o seu lápis de escrever e depois... pinta para ficar bem bonito, pinta os desenhos para ficar bem bonita essa atividade, ok? Beleza? Então agora, né, nós já aprendemos tantas coisas, tivemos a presença da professora Andréia. Vamos ver se nós cumprimos os nossos objetivos? Então, ó, objetivos. Repensar o consumo de água como forma de diminuir as agressões ao planeta Terra. Sim, ela nos mostrou muitas imagens bonitas, nos ensinou como fazer toda essa economia, né? Devemos estar, né, falando para as pessoas próximas, olha, economiza água, né? Pessoas, às vezes teu vizinho está lá lavando o carro e ó, com a mangueira. Não pode, então você vai estar falando, amigo, olha, tá acabando nossa água, vamos economizar? Então, esse é o teu papel aí que está assistindo. Cuidar da água como forma de manutenção da vida. Nós precisamos da água. A professora contou para nós que nós, né, não podemos ficar sem tomar água. Ela faz bem a todo o nosso corpo. Então, ó, vocês também aí na casa, vamos tomar água, né, para ter uma ajuda, né, até na aprendizagem, né? Se tomando água, tá ali, ó, o teu cérebro tá, ó, funcionando. Beleza? Então, ó, um beijão para vocês e até a próxima aula, pessoal. Vem aí, Educação Física. Olá, amiguinhos, todos bem? Eu sou a assistente social Leni e hoje nós viemos aqui conversar com vocês sobre as doenças negligenciadas. E sobre essas doenças eu vou chamar uma colega que é enfermeira, Luciana, para estar conversando com vocês. Olá, crianças, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre um pouquinho sobre essas doenças para a gente conhecer um pouquinho mais do nosso corpo. Eu me chamo Luciana, eu sou enfermeira, trabalho na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças negligenciadas. E para a gente saber o que é negligenciar alguma coisa, né? Então negligenciar é a gente deixar de lado, esquecer, se desatentar, se descuidar de alguma coisa. Então essas doenças, elas são descuidadas. O que isso significa? Que elas não existem? Não, muito pelo contrário. Essas doenças existem e infectam muitas pessoas no mundo todo. Principalmente as pessoas que estão em alguma situação de pobreza, né? Então a gente chama que essas doenças são negligenciadas porque elas são deixadas de lado,
tem pouco investimento de pesquisa para essas doenças, para o tratamento delas. Então, infelizmente, elas ainda afetam muitas pessoas no mundo. Vamos mudar a tela. E quais são essas doenças, né? Essas doenças, elas são causadas por diversos bichinhos, né? Então, elas podem ser causadas por protozoários, por vírus, né? Como a dengue, a raiva, a chikungunya, por bactérias, né? Como a tuberculose, a hanseníase, o tracoma e também por vermes, que são as verminoses. Pode mudar a tela. A gente escolheu 2 grupos principais aqui de doenças para a gente falar um pouquinho mais, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre elas e como a gente deve se cuidar. A tuberculose, né? Por que escolhemos a tuberculose? Ela ainda é uma doença bastante prevalente aqui no município de Ponta Grossa. Então, muitas pessoas têm e podem estar espalhando para a cidade toda, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre ela para a gente evitar essa transmissão. Então, ela é uma doença causada por uma bactéria, ela é chamada bacilo de Koch. É um nome difícil, né? Mas é bem importante a gente entender o que ela causa para a gente evitá-la. Ela afeta principalmente os nossos pulmões, né? Então, ela dificulta a nossa respiração. Mesmo assim, embora ela prefira os pulmões, outros órgãos do nosso corpo podem ser afetados pela tuberculose, né? Principalmente nas pessoas que têm a imunidade baixa, aquelas pessoas que têm uma resistência do corpo um pouquinho menor que as outras. Pode passar. O que a tuberculose causa, né? A tuberculose pulmonar. Primeiro, ela vai causar uma tosse, aquela tosse que não sara. Vai passar 2, 3 semanas e a gente ainda está tossindo. Isso precisa ser investigado. A gente precisa fazer o exame para saber se não é tuberculose. Então, é uma tosse que pode ser tanto aquela tosse seca ou tosse com catarro, né? Outra coisa que a tuberculose causa nas pessoas é a febre, principalmente no fim da tarde, né? Aquela febre todos os dias no finalzinho da tarde. Também pode dar suor, né? A pessoa dorme e acorda suada, isso também é um sinal de tuberculose. Causa também o emagrecimento, aquele emagrecimento sem causa que a gente não sabe por que começou a emagrecer, né? Sem ter feito nenhuma dieta, sem ter feito exercício e começa a perder peso. E também a pessoa que tem tuberculose fica muito cansada, né? Ela fica cansada para qualquer coisa, né? Isso são os sintomas principais da tuberculose pulmonar. Pode passar a tela. Como que transmite? Então, assim, para que a pessoa tenha tuberculose, ela precisa estar em contato com outra pessoa que também tenha tuberculose. Então, este contato muito próximo faz com que quem tem a doença, na hora que ela tosse ou na hora que ela fala, as gotículas ali de saliva, elas saem com o bacilo. E quando a gente se expõe muito tempo na frente dessa pessoa que é doente da tuberculose, a gente acaba respirando esses bichinhos, né, essas bactérias, e elas entram no nosso corpo e causam a doença. Pode passar a tela. Nas pessoas, tem algumas pessoas que correm um risco um pouquinho maior de desenvolver a doença, né? A grande maioria até entra em contato com a bactéria, mas acaba o organismo lá, os soldadinhos da defesa, vão lá e destroem ela. Algumas pessoas não conseguem destruir esse bichinho, né? E acabam ficando doentes. Então, o risco maior são para as pessoas que vivem em regiões que essa doença é mais prevalente, né? Que ela tem mais pessoas contaminadas. Pessoas que moram com alguém doente, então que dormem no mesmo quarto, que compartilham a mesma cama, que dormem em locais muito próximos, que compartilham objetos, né, pessoais. Então, o contato muito próximo com os doentes é um fator de risco muito grande. Também as pessoas que têm a defesa baixa, né, tem uma baixa imunidade que a gente fala, essas pessoas também correm um risco maior de desenvolver a doença. Quem tem
Câncer, né, que é uma doença muito séria na cabeça e no pescoço, também tem um risco maior. As crianças, né, os menores de 5 anos principalmente, e os idosos, né, os senhorzinhos, né, os vovós, os vovozinhos, têm um pouquinho mais de risco de desenvolver a doença. Também as pessoas que consomem drogas, fumam cigarro, usam álcool, essas pessoas também têm um risco muito grande de desenvolver a doença. Quem tem diabetes e desnutrição também corre em risco. Pode passar a tela. E ela tem tratamento? Graças a Deus tem, né? O tratamento ele é feito com antibióticos, ele está disponível no SUS, então é gratuito, mas ele é um tratamento prolongado, ou seja, a gente tem que tomar o remédio certinho por pelo menos 6 meses. Então, esse tratamento ele dura de 6 meses até 1 ano, né? Mas o importante é que ele para a transmissão e a pessoa que toma certinho o medicamento fica curada. Vamos falar um pouquinho agora sobre as verminoses, né? Esse é um outro assunto que a gente escolheu para trazer para vocês, pela importância e pela quantidade de gente que tem, né, essas verminoses. Então, elas são causadas por vários tipos de bichinhos, né? E eles são de diversos tipos e podem ser transmitidos de várias formas possíveis. Pode passar. Então, acontece essa doença quando a gente ingere, né, principalmente quando entra no nosso organismo algum verme, né, que a gente chama de parasita. Ele entra no nosso corpo e a gente passa a ser hospedeiro desses bichinhos, né? Eles crescem no nosso corpo e causam as doenças. O lugar que eles mais gostam do nosso corpo é o nosso intestino, né? Normalmente eles ficam no intestino, mas eles podem escolher outros lugares também, né? Outros órgãos e causar vários sintomas. Pode passar a tela. E a depender de onde esses bichinhos se instalam no nosso corpo, são os sintomas que eles vão causar, né? Mas, no geral, né, os sintomas eles vão incluir dor abdominal, ou seja, dor de barriga, diarreia, né, que são aquelas fezes mais amolecidas, mais líquidas, náuseas ou vômitos, né, que é aquela ânsia que a gente chama, né, que dá vontade de vomitar e às vezes não sai. Também pode causar alterações no apetite. Ou a pessoa às vezes sente muita fome ou perde totalmente o apetite e não quer comer. Outra coisa que as verminoses causam é a irritabilidade. A pessoa fica irritada, chorosa, né? Principalmente quando é criança. A criança fica chora por qualquer, né, motivo. Então isso é pode ser também um sintoma de uma verminose. A perda de peso também sem nenhuma causa conhecida. E quando a gente percebe nas nossas fezes lá, quando a gente vai dar tchau para o cocô no vaso, é importante a gente olhar e ver se não tem nenhum pontinho branco nessas fezes. Isso também pode ser uma indicação de que a gente está com alguma verminose. Pode passar. E eu trouxe alguns exemplos de verminoses aqui para a gente entender como que ela chega até no nosso organismo, né? É um número muito grande de doenças, então eu escolhi algumas só para a gente entender as formas que elas entram no nosso corpo e como que a gente pode evitá-las. A mais famosa de todas é a famosa lombriga, ou tem muita gente que chama de bichas, né? O nome certinho dessa doença é ascaridíase. Então, como que chega no nosso corpo? Uma pessoa doente que tem a lombriga, né, as bichas no intestino, ela vai fazer cocô e nesse cocô saem os ovinhos dessas lombrigas. Se a pessoa não teve uma higiene adequada das mãos, por exemplo, foi no banheiro, se limpou e não lavou a mão, ela vai preparar algum alimento e a pessoa que comer esse alimento vai comer junto com a comidinha os ovos das lombrigas. Né? Esses ovos vão entrar no corpo, vão lá para o intestino, vão crescer e se multiplicar e depois vai sair novamente pelas fezes e esse é o ciclo da doença. Né? Então, a gente tem doenças que a gente adquire pela alimentação, pode passar. Também é o caso da teníase. Né? A teníase, ela também
é pelo consumo de alimentos infectados, principalmente a carne, tanto do porco quanto do boi. Aqui acontece um pouquinho diferente. A pessoa que tem ateníase vai no banheiro, sai os ovinhos, o boi vai se alimentar de algum alimento ali que está contaminado, vai crescer uma larvinha lá dentro do boi e vai se armazenar lá na carne, né? E daí, se a gente vai lá comer uma carne e não cozinha direito esta carne, não frita bem ela ou não assa, a gente pode engolir esses ovinhos, né, que tem as larvinhas, e a gente come e também os ovos vão até o nosso intestino, explodem e a larvinha sai dali causando ateníase. Se a gente come os ovinhos direto lá da natureza, né, de algum alimento sem ser higienizado, a gente pode também desenvolver o que a gente chama de cisticercose, que é o mesmo bichinho que causa, mas ele vai daí para outros lugares do nosso corpo, principalmente o cérebro, né? Isso é muito grave. A próxima doença que nós trouxemos aqui foi a esquistossomose, um nome estranho, né? Mas a gente chama bem comumente de barriga d'água, né? Essa ela tem um ciclo um pouquinho diferente, né? A pessoa que tem a doença, ela vai, faz, né, a eliminação dos ovos na natureza. Esses ovinhos, eles vão parar lá nos rios, né? E lá no rio, esse ovinho acha um caramujo, né? Um caramujo de água doce. Nesse caramujo, os ovinhos se desenvolvem, vão virar larvinhas, e essas larvas, elas vão entrar pela pele, né? Pela nossa pele. Então, se a gente vai lá em algum rio, né? Num tanque, qualquer lugar assim que tenha caramujos, se a gente tiver descalço, a gente pode ter essas larvinhas entrando pela nossa pele, né? E daí ela vai entrar no nosso corpo e causar a doença que a gente chama de esquistossomose. A outra doença que a gente trouxe aqui é a filariose, né? Essa é um pouquinho diferente porque ela é transmitida por um mosquito, né? Então, o mosquito pica a pessoa que é doente e vai em outra pessoa que é saudável, pica e transmite essas larvas para essa outra pessoa, né? Essa larvinha, ela tranca a circulação, né, do corpo e causa o que a gente chama de elefantíase. Então, as pernas ou o braço, principalmente, ficam enormes, né, e causam um problema muito sério de saúde. Pode passar a tela. Então, a gente trouxe vários exemplos, né, de verminoses e como que elas chegam até nós. Então, sabendo como elas chegam até nosso corpo, a gente sabe como evitá-las, né? Então, quais são as formas da gente evitar uma verminose e não ficar doente por conta desses bichinhos? A primeira medida que a gente tem que tomar é sempre consumir água tratada, né? Então, a água pode ser tratada tanto a que vem lá da empresa, né? Que vem na nossa torneira, que vem lá da rua. Ela tem que ser tratada e fervida, né? Então, a gente pode ferver a água, espera esfriar e consumir essa água tratada. Pode ser também água filtrada, isso é muito importante, né? A água tem que estar sempre limpinha. Outra coisa muito, muito, muito importante é lavar bem os alimentos, principalmente aqueles alimentos que a gente consome cru, né? As saladas, né? Então, a alface, o tomate, todas as comidas que a gente não cozinha, a gente precisa lavar muito bem antes de consumir, né? Para não ter nenhum bichinho ali dentro dessa salada. Outra coisa muito importante é cozinhar bem os alimentos, né? As carnes principalmente. A gente não pode comer carne crua, né? O risco da gente ter uma doença é muito grande, né? Se esse consumo existir, ele precisa ser de um lugar muito, né? A carne tem que ser muito bem, de uma ótima procedência para que a gente possa consumir. Mas o importante, o ideal é fritar bem a carne, cozinhar bem a carne ou assar bem a carne antes de se alimentar. Outra coisa importante, andar sempre calçado. Quando a mamãe chama, põe o chinelo, menino, né? Isso é muito importante, que a gente está evitando que essas larvinhas que podem estar na natureza penetrem na nossa pele. Então, sempre com calçadinho no pé, né? Outra coisa muito importante, né, que a gente já falou muito, é a lavagem das mãos. E muito importante que a gente lave bem as mãos antes e depois das refeições, antes e depois de ir ao banheiro, principalmente, né? Outra coisa bem importante é cortar as unhas e mantê-las sempre limpas.
e não roer. Quando a gente rói a unha, se a gente está com a mão meio sujinha, a gente está colocando esses ovinhos lá dentro do nosso corpo. Então, não pode roer unha, né? A gente deve sempre usar o banheiro para fazer as nossas necessidades, né? Então, fazer xixi, cocô, o lugar é no banheiro, né? E é importante que a gente tenha um sistema, né, de cuidado com esse esgoto, né? Então, é importante o saneamento básico que a gente fala. Isso não depende só da gente, mas a gente precisa de um ambiente também seguro e limpo. E outra coisa bem importante, qualquer sintoma, qualquer sinal que você esteja com alguma dessas doenças que a gente falou hoje, que você procure uma unidade de saúde para ser avaliado, atendido e tratado, né? Todas essas doenças têm tratamento e são tratamentos bem simples e que estão disponíveis para todos. Então, amiguinhos, nós aprendemos várias doenças, não foi? Uma delas foi a tuberculose. E a tuberculose, ela tem cura. Basta que o papai, a mamãe, levem você, alguém, né, possa levar vocês até a unidade de saúde mais próxima para buscar o tratamento. Agora nós vamos chamar, para nos divertir um pouquinho, sobre a música tuberculose, as agentes comunitárias de saúde, a Marli, a Rosana, a Isabel, a Priscila e a agente comunitária de endemias, a Jaine. Ela chegou me derrubando, enchendo o saco, atazanando. Qual é essa doença aí? Mas peraí, é uma doença contagiosa, é uma coisa horrorosa e eu não paro de tossir. Mas hoje aqui vou te explicar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. Ela chegou me derrubando, enchendo o saco, atazanando. Qual é essa doença aí? Mas peraí, é uma doença contagiosa, é uma coisa horrorosa e eu não paro de tossir. Mas hoje aqui vou te explicar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. Olá, amiguinhos! Gostaram da nossa aula de hoje sobre o tema tuberculose e algumas outras doenças? Então, esta aula é uma aula de educação física e nós trouxemos essa aula para vocês com a parceria da Fundação Municipal de Saúde com a enfermeira Luciana e com as meninas agentes comunitárias de saúde da Unidade Básica de Saúde José Bueno. E eu, Leni, enquanto assistente social da Secretaria Municipal de Educação. Até a próxima, fiquem bem!